nós damos continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo aqui do Rio Grande do Sul, nesse espaço, para que você conheça um pouco mais sobre quem são essas pessoas que querem comandar o nosso estado pelos próximos 4 anos. O nosso entrevistado dessa noite, por ordem definida previamente, é o ex-governador e pré-candidato pelo PSDB, Eduardo Leite. Muito boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Carolina, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, participam também dessa nossa entrevista de hoje o jornalista Renato Martins, apresentador do Cruzando as Conversas, já está aqui conosco. Renato, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Carolina. Boa noite, pré-candidato Eduardo Leite. E também nosso convidado hoje, o jornalista, escritor e diretor de redação da revista Amanhã, Eugênio Esber. Boa noite também. Boa noite a todos. Bom, para a gente dar início à nossa conversa, vamos, antes das perguntas, às regras que você vai ver agora na nossa tela. A Lei 9.504 determina que no período da pré-campanha eleitoral, o pré-candidato pode participar de encontros, programas e entrevistas, respondendo questões relacionadas aos seus projetos, plataformas políticas e pretensões administrativas para dizer o que planeja, caso eleito. O pedido de voto não é autorizado. As normas seguem o princípio da igualdade para que todos possam usufruir do mesmo espaço. 10 horas e 1 minuto, sem mais demora, então a gente dá início agora às perguntas ao pré-candidato pelo PSDB, Eduardo Leite. Já começo lhe questionando, pré-candidato, que nesse momento o senhor se coloca como pré-candidato ao governo, mas a gente teve, né, o senhor acabou deixando o cargo de governador, disse que não iria para uma reeleição, foi às prévias do PSDB em direção à presidência. Teve também a questão polêmica da pensão, quando o senhor, né, retornou agora a essa condição e agora assumiu essa posição. Queria saber se o senhor acha que essas ações podem causar algum tipo de impacto no seu eleitorado agora nessas eleições. Carolina, eu estou na política com sentido de missão. Eu fui vereador na minha cidade, em Pelotas, eu fui prefeito, tive o privilégio, pela confiança dos gaúchos, de ser governador. E olha, governamos o estado do Rio Grande do Sul em meio a muitas dificuldades. Recebemos um estado que estava em crise, que não conseguia pagar sequer os salários dos servidores em dia e que hoje tem as suas contas em dia, abre espaço para os maiores investimentos. Tenho certeza que é disso que vai se tratar esse processo eleitoral, sobre discutir que estado que nós tínhamos, que estado nós temos, mas principalmente sobre que estado que a gente quer construir, o que a gente quer para o futuro. Até por conta de enfrentar essas dificuldades aqui no estado e superarmos essas dificuldades, termos condições de superar esses desafios, tive a forma como nós fazemos a política percebida nacionalmente e recebi provocação sobre liderar um projeto nacional para o país, buscando ajudar a quebrar essa polarização que aí está posta no nível nacional. Se eu simplesmente quisesse ser candidato à presidência da República, me foram ofertados caminhos para isso, inclusive trocando de partido para poder ser candidato à presidência. Mas eu não estou na política simplesmente para ser candidato a uma coisa ou outra. Eu estou na política para ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu quero que governos funcionem melhores, quero que a vida das pessoas possa ser melhor a partir de uma gestão pública eficiente. Nós fizemos isso aqui no Rio Grande do Sul e vamos discutir esses temas. Eu tenho certeza que o legado que nós temos no governo vai falar mais alto que qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de outra questão que queira ser aqui trazida como tentativa de desgastar uma imagem política. Renato Martins participa agora com a sua pergunta também aqui na nossa tela. Pré-candidato, queria insistir nessa questão da reeleição, que certamente o senhor será bastante questionado nos debates, os seus oponentes vão explorar bastante essa situação. A reeleição, tecnicamente e legalmente, está acontecendo se o senhor for eleito novamente. Será um segundo diploma nesse período após 4 anos. O senhor não poderá se eleger novamente depois de 4 anos. O senhor está ciente disso? É uma reeleição tecnicamente? Qual é o discurso que o senhor vai adotar a partir de agora? Renato, a minha maior crítica à reeleição tem a ver com o que um candidato, sendo governante, seja prefeito, governador, presidente, acaba eventualmente utilizando do cargo, da posição, da caneta em favor da sua reeleição. O governo acaba sendo conduzido ao sabor dos interesses eleitorais nessas oportunidades, muitas vezes, é claro que com exceções, não estou aqui generalizando, mas via de regra, infelizmente, no nosso sistema eleitoral brasileiro, o que acaba acontecendo é que a reeleição acaba sendo, ou no mínimo, ou coloca o governo como refém de uma candidatura, ou faz com que o governante não dê atenção ao governo para dar atenção à sua campanha, se torna um governante candidato
eu não serei um governador candidato, eu serei um candidato a governador. A renúncia ao cargo faz com que nós tenhamos o nosso vice-governador, agora governador do estado, Ranolfo, cuidando do dia a dia do governo, para que nenhum dos projetos que nós lideramos, dos tantos investimentos, desse que é o maior investimento da história do Rio Grande do Sul, na história recente de 6 bilhões de reais, vejam, aquele estado que sequer pagava as contas, hoje é um estado que investe 6 bilhões de reais em todas as áreas, o maior investimento da história recente, na segurança, na saúde, na educação, nas estradas do Rio Grande do Sul. Então, isso precisa ter atenção integral e não dividir a atenção com uma candidatura. A renúncia me abre o espaço para eu ser candidato, né, sem estar no governo, dividindo a minha atenção entre governo e candidatura. Ela é, tecnicamente, uma reeleição, mas nada tem a ver com o que a gente observou das reeleições que aí foram tentadas ou estão sendo tentadas, em que são utilizadas as condições do governo, a estrutura da máquina do governo em favor de uma candidatura. No nosso caso, há essa mudança que a renúncia acaba me proporcionando para ser um candidato e não um governador candidato, um candidato a governador. Agora vamos ao questionamento do Eugênio Esper. Ex-governador, o senhor esteve no comando do Estado durante a pandemia e tomou uma decisão bastante inusitada, na opinião de muitos gaúchos, especialmente entre empresários, quando o senhor interditou gôndolas de supermercados que vendem produtos que o seu governo considerou não essenciais, tá? E a gente sabe que essencialidade em economia é um conceito sujeito a discussões. O emprego de quem produz um produto que possa ser considerado não essencial para aquela família essencial. Quando o senhor decidiu fechar gôndolas de supermercado, o senhor teve a consciência de que estava interferindo no domínio econômico, ao arrepio talvez da manutenção de empregos absolutamente essenciais para um grande contingente de trabalhadores da produção industrial e da distribuição desses produtos? Eugênio, nós trabalhamos para salvar vidas e preservar ao máximo a economia. A população estava assustada, angustiada, sob ansiedade extrema em função de um vírus para o qual não havia até aquele momento vacina para que protegesse essas pessoas. Antes mesmo do governo editar decretos, universidades, escolas, empresas começaram voluntariamente, antes mesmo de o governo editar decretos, a parar as suas atividades, porque as pessoas estavam preocupadas, assustadas. Depois, sob a condição de vender itens essenciais, supermercados, farmácias precisavam continuar abrindo naturalmente. Algumas lojas, alguns lojistas começaram eventualmente a colocar esses itens essenciais como argumento para poder abrir as lojas. E outros lojistas que não faziam isso se queixavam daquelas lojas ou até mesmo dos supermercados que estavam vendendo os itens não essenciais que eles estavam cerceados de vender. Então, é uma situação absolutamente sui generis, totalmente diferente do que qualquer país, qualquer local no mundo estivesse habituado a lidar nesses últimos períodos. O importante era reduzir a circulação de pessoas. Era essa a questão. O vírus, até ter uma vacina, circulava através das pessoas. Se nós não conseguimos parar o vírus por não ter uma vacina para parar no organismo das pessoas, parar a circulação ou reduzir ao máximo a circulação de pessoas era uma forma de reduzir a circulação do vírus e, consequentemente, salvar vidas. E nós salvamos vidas no Rio Grande do Sul. É o segundo estado com menor excesso de óbitos no Brasil, que é o indicador que melhor afere qual foi a condição de preservação de vidas. O segundo menor excesso de óbitos do Brasil. E mais, economicamente, preservamos ao máximo os empregos. O Rio Grande do Sul, apesar de, além da pandemia, ter lidado com uma estiagem, 2 anos de severa estiagem seca que afetou a nossa produção agrícola, cresceu mais que o dobro da média nacional. O Brasil cresceu cerca de 2% entre
janeiro de 2019 até o último semestre, e o Rio Grande do Sul cresceu mais do que 4% nesse mesmo período. Ou seja, nós salvamos vidas e preservamos ao máximo, dentro das condições existentes, a economia e os empregos. Ainda dentro desse contexto que boa parte do governo, né, do senhor foi em meio à pandemia, a gente teve, claro, uma grande perda também na educação. Nas últimas semanas, uma pesquisa bem recente, uma avaliação diagnóstica, mostrou dados muito preocupantes da educação em todo o estado, né, de uma perda muito grande de ensino dos estudantes aqui no Rio Grande do Sul. Queria saber a sua missão no caso de uma nova eleição agora, né, o que o senhor faria, qual é a sua missão para recuperar essa questão tão importante que é a base de tudo que é a educação. É um dos temas, Carolina, que muito me motiva para um segundo mandato. A educação, por si só, em condições de normalidade, já demandaria especial atenção de um governo, porque a gente está vivendo um momento de profunda transformação da tecnologia, da economia, que exige que a gente possa ajustar o processo de ensino e aprendizagem para despertar as habilidades e as competências que esse mundo novo que se descortina, que se apresenta, vai exigir dos nossos jovens. Então, em condições normais, já seria especialmente demandado uma atenção à educação, mais ainda em função do que a pandemia acabou afetando esse processo de ensino-aprendizagem, não apenas no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? Então, nós precisamos ter todo um processo de recuperação dessa aprendizagem para a qual o governo já está atuando, mas que precisa ser dado continuidade, especial inflexão no processo de qualificação dos professores. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um programa chamado Aprende Mais, que consiste em a avaliação diagnóstica que foi feita pelo Estado para podermos detectar, não apenas no geral, não é para apenas ter um indicador, é para poder identificar escola por escola, classe por classe, aluno por aluno, quais são as condições de aprendizagem, qual é o déficit, qual é a deficiência que tem e, paralelamente, o Estado faz toda a elaboração de material didático específico em função dessas deficiências, treina os professores, capacita os professores, o Estado está pagando bolsa para os professores, são remunerados para se qualificarem, então eles são remunerados, mais de 30 mil professores recebendo essa remuneração por esse processo de qualificação e treinados especificamente em função dessas deficiências, esse que os alunos têm. Nós aumentamos a carga horária de matemática e língua portuguesa, praticamente dobramos a carga horária de matemática e língua portuguesa nas escolas gaúchas, para que a gente possa ter uma condição de recuperação da aprendizagem desse período, especialmente desse período que nós tivemos aí que a pandemia afetou a educação. Já vou direto chamar aqui na nossa tela o Renato Martins com o seu novo questionamento. Pré-candidato, queria falar um pouquinho sobre finanças públicas, que é o tema do nosso Cruzando as Conversas, que começa em seguida, depois dessa entrevista. Que caixa que este governo, que o senhor participou praticamente todo, né, vai deixar para o próximo governador? Se for o senhor, melhor ainda. É um crescimento sustentável? Não teremos mais salários parcelados? O superávit que o senhor conseguiu atingir, ele continuará nos próximos 4 anos? Qual é a sua previsão? Bom, Renato, nós acabamos de ter a homologação do regime de recuperação fiscal pelo governo federal. Esse regime de recuperação fiscal, ele exige a apresentação dessas projeções, justamente, que prevêem situação de equilíbrio, sim, tanto orçamentário quanto o equilíbrio primário das contas, né? Isso, é claro, agora está sendo desafiado, especialmente por conta dessas aprovações recentes de alterações em cobranças de ICMS sobre combustível, energia, que são impactantes na arrecadação do Estado e que vão exigir especial cuidado e análise sobre as condições em que o Estado será ressarcido pela União, como está previsto na legislação federal, que precisa ser regulamentado ainda pelo Ministério da Economia, mas nas condições existentes até previamente a aprovação deste projeto do ICMS sobre combustível e energias, o Estado já encontrou no ano passado o primeiro equilíbrio das suas contas desde 2009. Desde 2009, o Estado do Rio Grande do Sul não tinha as contas no azul, gastava mais do que arrecadava sempre. Aliás, nos últimos 50 anos, em apenas 8 anos, o Rio Grande do Sul fechou as contas no azul. 42 anos dos últimos 50 anos, o Estado gastou mais do que arrecadava. E como é que ele fazia para resolver isso? Emitindo dívida, usando recursos extraordinários de fontes como os depósitos judiciais, como financiamentos conquistados pelo governo para pagar as contas do mês. E isso foi
gerando esta crise até que o Estado não tinha mais de onde sacar recursos extraordinários e acabou tendo atrasos de salários. Então, o prognóstico para o Rio Grande do Sul é de contas em dia. Agora, claro, estamos vivendo dentro de um cenário nacional que é altamente instável, né, por conta de medidas extraordinárias que estão sendo tomadas pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, que gera preocupação em relação ao futuro e que vão exigir especial disciplina, controle e cuidado por parte do governo. É por isso que eu me apresento novamente aqui ao povo gaúcho, para que a gente possa apresentar um caminho que tenha a serenidade, a tranquilidade de manter esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, a visão ambiciosa de um futuro em que a gente faça o Estado se desenvolver mais. Eugênio Esmer, por favor. Ex-governador, também é preciso dizer a respeito das suas afirmações de que o Estado vive uma situação privilegiada em relação a anos anteriores, que o seu governo navegou quase que no melhor dos mundos, na medida em que surgiu uma pandemia. Essa pandemia criou uma situação extraordinária, houve uma legislação federal congelando reajuste de funcionalismo, ou seja, travando um custo importante do Estado, né, por um lado. O governo federal tendo que repassar recursos para os entes federativos, para os estados, então foi dinheiro, muito dinheiro para os estados. Né? Então, o que se sabe é que os estados brasileiros tiveram um ganho de receitas extraordinárias de 27%, comparativamente a 2019, o ano antes da pandemia. Então, com tanto dinheiro assim, eu lhe pergunto se o seu governo não deveria ter tomado a iniciativa de aliviar a carga fiscal em setores sensíveis, por exemplo, o ICMS de combustíveis, bem antes da situação atingir os níveis que atingiu? O Eugênio é daqueles que embarca nas fake news, eu estou vendo aqui, né? Eugênio, respeitosamente, deixa eu tentar te esclarecer, acho que é importante buscar bem as informações. Não houve nenhum aumento de 27,5% em relação a 2020 a 2019. O Estado do Rio Grande do Sul teve, por parte do governo federal, apenas a compensação de perdas de arrecadação. O Estado não ganhou um dinheiro extra. Os 2 bilhões que a União repassou ao Rio Grande do Sul, e foram 2 bilhões a título de perda, foi para compensar as perdas de ICMS geradas pela pandemia. Por quê? Porque o governo central é o único que pode emitir títulos da dívida. Os entes subnacionais não podem emitir títulos da dívida. Os estados não podem emitir dívida. O governo central pode. E por isso, naquela situação excepcional, eles precisaram, sim, repassar recursos. Aliás, não foi o governo federal que tomou essa decisão, foi o Congresso Nacional que tomou a decisão de fazer repasses extraordinários para os estados. Outros estados, sim, receberam recursos a mais por conta dos critérios estabelecidos pelo Congresso Nacional, porque parte do recurso extraordinário viabilizado aos estados era o não pagamento da dívida, só que o Estado do Rio Grande do Sul já não estava pagando a dívida em governo anterior, já não dava reajustes no governo anterior e tinha alíquotas majoradas de ICMS de 30%. E nós reduzimos isso antes agora desta ordem. Nós viabilizamos ao Estado do Rio Grande do Sul já desde janeiro ter a redução das alíquotas de 30% para 25% sobre combustíveis. Reduzimos as alíquotas internas de 18% para 17%, a menor alíquota de ICMS do Brasil. Nós reduzimos as alíquotas internas de 18% para 12% e tivemos ainda o fim da DIFAL, que é o diferencial das alíquotas. O diferencial das alíquotas que era cobrado quando se fazia a compra de fora dos estados. Então teve muita redução de carga tributária aqui no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul pratica as menores alíquotas de ICMS do Brasil. Ex-governador, o senhor me atribuiu aí uma prática de fake news, o que me dá um direito. Não, ele disse que o senhor embarca nas fake news, o senhor não está praticando, mas está embarcando. Aí eu acho que o senhor foi insidioso, né? É uma forma oblíqua de acusar, né? Eu não gosto disso. Se eu acuso de fake news, eu acuso diretamente. E eu não estou lhe acusando de fake news, também rejeito a sua insinuação, que a pior forma de ofensa é a insinuada. Né? Eu vou ser direto. Eu mencionei um dado de ganho de receita de estados brasileiros de 2021, comparativamente não a 2020, sim a 2019, o ano
anterior à pandemia, tá? E me lastreei em um estudo, né, de um economista muito criterioso. Então, só queria fazer esse reparo e pedir que nos respeitemos. Não, eu só estou dizendo o seguinte, o senhor está trazendo aquelas notícias claras que são trazidas por os que defendem uma gestão em nível nacional, que na verdade não teve repasses no volume que afirmam. Eu já vi dizerem que foi 50 bilhões que mandaram, que foi 7 bilhões ou foram 2 bilhões de reais que foram suficientes para a reposição das perdas do Rio Grande do Sul. O senhor falou aqui de uma forma até, para mim, meio estranha, que naveguei em águas maravilhosas, como se fosse pandemia, algo positivo. Eugênio, defender que a pandemia foi algo positivo para o Estado... Não faça isso, governador. Não faça isso. Não é razoável. Não faça isso. Eu não fiz essa afirmação. O senhor está fazendo uma afirmação descontextualizada. O senhor começou a afirmação dessa forma. Não, ex-governador, não faça isso. Então, não faça isso. Não atribua a mim uma declaração... Está tudo gravado. Não atribua a mim uma declaração que eu não fiz, nem com a entonação semântica que eu fiz. Eu não faria isso. Quem afirmou que a pandemia foi uma dádiva para a esquerda, porque mostrou para os brasileiros, porque mostrou a importância do Estado, foi o ex-presidente Lula, não fui eu. Então o senhor dirija essa crítica a quem de direito não. A sua afirmação aqui começou dizendo justamente, o senhor teve um governo sob este evento da pandemia que foi positivo. O senhor falou isso, tá? Não, eu falei que os estados nadaram em dinheiro. O que não é verdade. O que não é verdade. Para o Rio Grande do Sul, estou lhe dizendo. O que nós tivemos no Rio Grande do Sul... O senhor disse, por exemplo, e tanto é verdade que, veja como era a sua linha de governo antes e depois da pandemia. O senhor, na campanha eleitoral, foi incisivo à frente do ex-governador Sartori, no sentido de dizer a ele que o senhor colocaria, peremptoriamente o senhor afirmou, não, nós vamos tratar de colocar os salários do funcionalismo em dia ao final do primeiro ano de governo, mediante um exercício de perícia gerencial, que o senhor, né, fluxo de caixa. E, aliás, conseguimos colocar os salários em dia, Eugênio, não no primeiro, mas no segundo ano. E o fluxo de caixa que nós ajustamos no Estado permitiu a redução da dívida com o Caixa Único ao menor valor dos últimos governos. Só crescia a dívida com o Caixa Único, que é o saque que era feito corriqueiramente pelos governos que nos antecederam, às diversas contas do Estado. E nós só não aumentamos esta dívida com essas contas, como nós reduzimos, porque nós repusemos, pelo fluxo de caixa ajustado que fizemos e que praticamos, os recursos nessas contas. Esta é a verdade, são dados contábeis, estão publicizados pela Secretaria da Fazenda. Quem quiser fazer a análise técnica, contábil das contas que estão publicizadas, que estão no Tribunal de Contas, que são remetidas à Secretaria do Tesouro Nacional, vai ver a redução do comprometimento com a folha de pagamento do Estado, a redução do déficit previdenciário, que era de 12 bilhões de reais para 9 bilhões de reais, a viabilização de redução dos recursos sacados nas contas integradas, o Sistema Integrado de Contas do Estado, e, por exemplo, o que está hoje no jornal Zero Hora e que apresenta que o Estado não só não sacou dos depósitos judiciais, como fizeram os governos anteriores, como devolveu recursos e aumentou o valor disponível nos depósitos judiciais. Então, esta é a gestão que nós fizemos. Quero lhe perguntar, ex-governador, o senhor, no caso de eleito, o que o senhor diz para o seu eleitorado? O senhor deve cumprir o mandato até o fim ou pode, de novo, acabar saindo antes para tentar alguma outra chance nacional, poder ter mais alguma outra aliança? O que o senhor diz? Bom, se no final deste mandato que a população tiver me conduzido, eu for novamente considerado para ser um candidato a presidente, quer dizer que o mandato terá sido novamente muito positivo. O importante é que eu me apresento aqui para garantir ao Rio Grande do Sul que não haja retrocessos. Nós estamos vendo ameaças de retrocessos no populismo à esquerda e no populismo à direita, ambos atacando a recuperação fiscal do Estado, ambos desafiando a lógica de responsabilidade com as contas públicas. A discussão sobre a próxima eleição vai se dar daqui a 4 anos. Nós estamos nos apresentando aqui para o projeto do próximo governo e a próxima eleição é daqui a 4 anos.
Se for lembrado novamente nacionalmente para protagonizar um processo, um projeto nacional, bom, isso será a testemunha de que novamente teremos feito um mandato transformador para o Rio Grande do Sul. Renato Martins. Governador, ex-governador e pré-candidato, eu queria saber a sua opinião a respeito daquelas concessões e daquelas privatizações sob a ótica, através da ótica de quem assume esse serviço. O senhor está no seu governo com a privatização da Corsã em andamento, tem 3 blocos de rodovias para serem pedagiadas e agora, recentemente, essa semana, a CE Equatorial, que foi uma das grandes vendas do seu governo, né, de estatal, recebeu uma multa do PROCON de R$370 mil por mau atendimento ao público. O que acontece com essas empresas que acabam recebendo uma concessão, uma privatização, mas não atendem o que é previsto pela lei? Bom, a CE tinha suas dificuldades como pública, né? Falar das dificuldades que ela tem como empresa privada, ignorando todos os problemas que ela tinha quando era uma empresa pública, fica parecendo que ela, quando era pública, fazia um atendimento de excelência, quando ela sequer pagava para o Estado o ICMS que recolhia do contribuinte, do consumidor. Então, uma empresa que não investia, que tinha uma série de problemas quando havia temporais e que tinha muita dificuldade para restabelecer energia e que agora, sob a administração privada, ainda tem as suas dificuldades e que responde por isso. Aliás, então, a pergunta do próprio Renato deixa isso muito claro. A empresa privada, que quando se privatiza, não significa que ela estará blindada de qualquer tipo de responsabilização, inclusive a cassação da concessão, se for o caso, se ela não prestar o serviço adequadamente, como a CE pública estava em vias de ter cassada a sua concessão por não prestar o serviço de acordo com os parâmetros do contrato. E aí, se cassasse a concessão, ficaria todo o passivo da empresa pública para o Estado, para ser pago com o dinheiro do contribuinte. Isso é que nós não podíamos aceitar. Mas, ex-governador, a CE era muito ruim, mas pelo menos conversava com os seus usuários. Ela avisava né, quando é que saía, quando é que faltava luz, quando é que ia voltar. A Equatorial nem isso, e por isso que foi multada. E, como você disse, está sendo multada, é responsabilizada e ela vai responder pelo atendimento que não é feito de acordo com os parâmetros contratuais. Esse é o ponto. Agora, se mantivéssemos a empresa CE pública, ela já não estava cumprindo parâmetros contratuais, teria cassado a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tinha aberto um processo de cassação da concessão. A CE não é dona da energia, ela é uma empresa concessionária, que opera sob regime de concessão, justamente que tem que atender parâmetros contratuais. Se ela não atende, pode-se abrir, inclusive, um processo de cassação, estava aberto em relação à empresa, e, se fosse cassada a concessão, o Estado seria dono de uma empresa de energia que não presta serviço de energia. Teria que pagar com dinheiro do contribuinte, dos impostos da população, o passivo de uma empresa que foi gerida de forma errada, equivocada, durante muitos governos. Então, ao privatizar, nós garantimos que não caísse no bolso do contribuinte este peso e que tivéssemos, então, agora sob operação privada, e a empresa privada responde por isso diante das agências, inclusive com multa, quando é o caso. É a mesma coisa sobre concessão de estradas, em outros setores em que haja uma operação privada, e agora a gente tem, sim, a perspectiva de novas concessões de rodovias para viabilizar investimentos importantes no Estado. A gente quer mais 700 quilômetros de pavimentação de duplicação de rodovias. A nossa concessão prevê, para os próximos 10 anos, cerca de 300 quilômetros de pavimentação. Sabe quantos quilômetros a EGR duplicou ao longo de 9 anos que ela existe? 7 quilômetros. 7 quilômetros em 9 anos. Nós estamos querendo fazer 300 em 10 anos a partir das concessões da iniciativa privada. Agora são 10 horas e 34 minutos, né? O tempo passa rápido, o nosso tempo está acabando. Eu vou agradecer a presença dos nossos colegas jornalistas, né, que estiveram conosco e, claro, também a sua presença, ex-governador, pré-candidato pelo PSDB, Eduardo Leite, né? Uma boa caminhada para o senhor também aí pela frente. E já deixo aqui para você lembrar, nessa quinta-feira, dia 7 de julho, nosso próximo entrevistado nessa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo aqui do Rio Grande do Sul será o pré-candidato Edgar Preto, do PT.